Ei, gente! Estamos aqui mais uma vez, conectados e juntos para crescermos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso consiste a nossa felicidade, que andemos de maneira digna da vocação para a qual nós somos chamados e que cresçamos continuamente no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido dias intensos, tem sido dias incríveis de avanço, de crescimento e principalmente de proteção. Deixa eu te dizer, o mundo lá fora não tá brincadeira. O mundo lá fora está de fato degradante, cruel. Ele visa apenas roubar, matar e destruir. Mas nós temos ainda a opção, nós temos a possibilidade de viver uma vida em abundância por meio de Cristo Jesus. É apenas uma questão de influência, é apenas uma questão de escolha debaixo de qual influência nós desejamos e queremos efetivamente viver. Se nós vivermos debaixo da influência do mundo, baseado naquilo que se ouve da parte do mundo, então a nossa vida vai caminhar sistematicamente para roubo, morte e destruição. Mas se a gente viver com base naquilo que a gente ouve da palavra de Deus, então a nossa vida vai caminhar sistematicamente para a vida e paz. É uma escolha, está ao nosso alcance, está nas nossas mãos o viver longe, isento, protegido de todos os intempéries que se levantam no mundo. Nós temos acompanhado as notícias e cada dia que passa o negócio tem ficado mais complicado ainda frente a essa pandemia, né? Mas nós podemos simplesmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que tudo nos seja dado de forma gratuita e sejamos protegidos no poder do nome de Jesus. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, Cleison. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Bárbara. Bom dia para você, Rui Davi. Bom dia, José Mesquita. Bom dia a todos aqueles que já se conectaram, já estão ligados, já tomaram aquele cafezinho da manhã. O Josué Marcos, diretamente de Governador Valadares. Bom dia, Gisele Braga. Amém, amém, amém. Bom dia. Bom dia também a você, Simone Borges, Lu Mendes. Um grande abraço para você, Pedro Filho, querido, amado, direto de Belo Horizonte, Nova Lima, Minas Gerais. Pedro, que é o proprietário da Pacífico Grifes. Vou te falar algo interessante hoje que você vai amar, sabe? Você vai gostar demais. Um grande abraço para Neide Rocha também. Para Parcele Nunes, um grande abraço para você. Vitor da Mata, bom dia e abraço para você. Alisson Marques, bom dia. Gleice Amorim, bom dia, filha. Bom dia, direto de Portugal, né? Meu filho querido Mansu, um beijo para você também, filho. Cristiane Lourenço, bom dia, Cris. É sempre bom estarmos juntos todas as manhãs para aquele alimento matinal na palavra de Deus, né? Selma e Carlos de Souza, bom dia para vocês. Stephanie Campos, bom dia para vocês também, né? Cristiane Lourenço, bom dia, Cris, direto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia, Dani. Beijo no seu coração. Vicky Dias, Viviane Dias, um grande abraço para você. Cláudia Frois, bom dia. Camila Black, bom dia cá para você. Simone, já falei. Marcelo Ferreira, Dona Ione Barros, bom dia. Ana Lu Paraíso, que faz tempo que eu não via por aqui, acabou de se conectar. Bom dia para você também. Carol Gomes, bom dia, Carol. É sempre bom estarmos juntos. Aninha Lino, bom dia, Ana Lino, para você, sempre conectada comigo. Elisete Abreu, bom dia. Bom dia a todos. Como está a sua expectativa para essa manhã? Eu quero falar coisas que vão mudar a sua vida, né? Vão revolucionar a sua maneira de ver o mundo, né? Aglessandra Gomes, um grande abraço para você, direto de lá do Vale do Aço. Sidney, Cláudia Pisso, bom dia. Clemilda, um bom dia para você. Geninha também, bom dia. Andresa Guimarães, bom dia. Gente, você já sabe, mas não custa repetir. Existem milhares de pessoas nesse exato momento precisando daquilo que você tem à sua disposição. E é o quê? Acesso ao conhecimento. Nada mais poderoso do que o conhecimento. Você encontrou a fonte, você encontrou um canal de conhecimento, você encontrou algo que tem suprido as suas necessidades. Então faz o seguinte: seja como Deus, multiplique-se, seja generoso. Sabe, a nossa vida na terra consiste em multiplicar-nos
a nós mesmos. Então comece multiplicando a fonte de conhecimento que tem chegado na sua vida. Compartilhe. Existem milhares de pessoas nesse exato momento precisando ouvir uma palavra como essa que será liberada sobre a sua vida nessa manhã. Por favor, cada um de nós compartilha para 50. Como fazer para compartilhar? Bom dia, Roseane. Bom dia, Alexandre Júnior. Bom dia, Priscila Emanuele. Bom dia para vocês. Como é que faz para compartilhar? É bem simples. Você clica aqui, ó, nesse aviãozinho que está aqui embaixo na sua tela. Clica no aviãozinho, aparece uma tela. Quando aparece uma tela, você acha uns botõezinhos, você vai clicando, onde você vai marcando todas as pessoas que te seguem. Olha, vai marcando aí indiscriminadamente até você conseguir chegar em 50. Quando chegar em 50, o próprio Instagram vai dizer para você, não dá mais, é só até aí. E aí você clica embaixo e diz assim, compartilhar para todos de uma única vez. Pronto, quando você faz isso, você já compartilhou para 50 pessoas. Imagina. Quantas pessoas nesse exato momento? Tenta compartilhar para aqueles que ainda não conhecem. Tenta compartilhar para aqueles que ainda não têm acesso. Vamos dar acesso do conhecimento e libertar as pessoas por meio do conhecimento da palavra de Deus. Gente, pois bem, bom dia a todos que chegaram agora. Nós vamos dar sequência durante essa semana. Nós iniciamos de novo as nossas lives de 12 em 12 horas, às 11 da manhã, às 11 da noite. São doses diárias, né? 2 doses por dia desse remédio poderoso da palavra de Deus que vai proteger você, que vai guardar você desse tempo cruel que o mundo tem apresentado. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele, portanto não precisamos jogar segundo as regras do mundo. Nós jogamos segundo as regras daquele que nos enviou, que é o nosso Deus. Nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao céu, e é de lá que vem o nosso provento todos os dias, né? Então nós precisamos estar conectados e entendidos disso, por isso nós estamos caminhando, né? Eu fico aqui e me esforço diariamente para levar para você uma palavra que transforma, porque eu sei que isso guarda a sua mente, protege a sua vida e faz com que você fique longe e isento de todos esses males que há no mundo. É uma questão de influência. Eu comecei essa live falando sobre isso. O que você permite chegar na sua mente é que determina o teu futuro, é que determina a tua colheita. Sabe? Se você enche a sua mente com as notícias do mundo, com o medo, com a insegurança, com tudo aquilo que o mundo tem apresentado, pode ter certeza que a colheita é com base nessas informações que você tem recebido. Mas se você tem se permitido se encher da palavra, e aí já não é desculpa, porque eu estou aqui de 12 em 12 horas e certamente existem milhares de outras pessoas também promovendo o conhecimento, né? Produzindo conteúdos relevantes que podem guardar e proteger você em todo o tempo das mazelas que se levantam do mundo. Então, nós precisamos estar conectados nisso. Desde segunda-feira, tempos de lockdown, nós estamos de 12 em 12 horas trazendo o remédio certo que vai guardar e imunizar você contra tudo aquilo que se apresenta pelo mundo, né? Veja, ontem à noite nós tivemos uma live poderosa, onde nós falamos sobre a volta ao começo, né? Quando nós voltamos à nossa origem, o plano original de Deus. E a partir daqui que eu quero começar essa live nessa manhã, porque nessa manhã nós vamos trazer algumas revelações interessantes, porque vai trazer praticidade no evangelho, né? Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas? É que infelizmente, como não se pode extirpar o evangelho do mundo, o diabo nunca conseguiria fazer isso, arrancar o evangelho do mundo. O que ele fez? Ele se infiltrou no meio do evangelho para distorcer o evangelho. Isso não é nada novo, não. Isso desde a época dos discípulos já acontecia, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz a narrativa disso. Lucas escreve isso em Atos e mostra que mesmo na época da igreja primitiva, ainda lá no começo, falsos irmãos se metiam no meio da igreja, pessoas religiosas se metiam no meio da comunhão dos santos para distorcer o evangelho de Cristo. E Paulo era um defensor inveterado do evangelho, da pureza do evangelho. Porque quando você transforma evangelho em religião, ele serve apenas como um aporte, ele serve apenas como autoajuda, como uma terapia que vai ajudar você, mas a sua vida é independente disso. Agora, quando você entende o evangelho na sua pureza, você entende que o evangelho é a sua vida. Você não busca auxílio no evangelho, você vive o evangelho. É completamente diferente. O evangelho não é uma religião que você busca ajuda nela, não. O evangelho é a sua vida, o evangelho é a minha vida, o evangelho é a verdade absoluta sobre nós.
Nós precisamos nos voltar para a pureza, a simplicidade, a doçura do evangelho puro e simples. Não transforme o evangelho em religião. Se você transformar o evangelho em religião, ele perde a força de transformação e o poder que ele carrega. Não transforme o evangelho em religião, ok? Então veja, o evangelho não é para você procurar ajuda, não. O evangelho é para você viver intensamente. Se você busca o evangelho só na hora das dificuldades, isso mostra que você está olhando ou tendo uma visão do evangelho de maneira equivocada, errada. O evangelho é para você viver em tempos difíceis e em tempos fáceis. O evangelho é para você viver na plenitude todos os dias da tua vida. Nós fomos comprados para viver o evangelho. O justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé no evangelho, fé na obra de Cristo, fé no nome de Jesus. Né? Nós não podemos transformar o evangelho em religião. Então, desde a época dos discípulos, que isso já era uma realidade comum, infelizmente, né? Hoje nós vimos isso de uma forma bem acentuada. Agora, o que acontece é que na hora da dificuldade você percebe que esse evangelho deturpado, né? Que não é o evangelho, senão algo que os homens criaram, não tem poder para te sustentar, não tem poder para guardar a tua vida. Mas o verdadeiro evangelho, sim, este tem poder absoluto. Então, a gente precisa pensar aqui, eu quero voltar ao raciocínio com você da seguinte maneira. Lembrem-se de algo. Jesus passou 3 anos e meio aqui como único representante do reino de Deus. Jesus era o único aqui, ele era o único filho. Nós falamos ontem à noite sobre o propósito original, nós vamos relembrar aqui um pouco sobre isso. Mas eu quero que você comece a raciocinar comigo dessa maneira. Quando Jesus esteve na terra, ele era o único filho de Deus, ele era o único representante legal do reino dos céus na terra, ou seja, o reino de Deus estabelecido aqui. Ele era o único naquele momento. Enquanto ele estava aqui na terra antes da sua morte e ressurreição. Ele era o único. Por isso nós olhamos muitas vezes para as páginas das escrituras e dizemos assim, só Jesus podia fazer, só Jesus fazia isso. E era fato, quando ele estava vivendo era uma realidade, só ele podia fazer de fato as coisas que ele fez. Veja, Nicodemos reconheceu isso. Ele disse, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus. Olha o que Nicodemos reconheceu. Mestre, Rabi, nós sabemos que você procede da parte de Deus. Nós sabemos que você não é desse mundo. Nós sabemos que você não pertence a esse mundo, que você foi enviado do céu para cá. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja, na sequência dessa afirmativa de Nicodemos, Jesus diz, em verdade digo, ninguém pode ver o reino de Deus. Por que ele entrou com a questão do reino de Deus? Ele está reafirmando o que Nicodemos falou. Um homem que veio do céu para a terra, que tem uma conexão direta com Deus, que é chamado de filho e faz coisas que o mundo não entende, este é um representante legal do reino de Deus, ou do reino dos céus, estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. Essa era a posição de Jesus. Ele esteve aqui como um representante legal, aleluia. Porém, quando ele morre na cruz, ele morre para nos libertar da prisão ao qual nós estávamos, porque de fato nós todos éramos semelhantes a ele, mas estávamos aprisionados. Estávamos presos no pecado, estávamos presos na maldição e por isso não conseguíamos enxergar o nosso próprio valor. Para pensar um pouco nisso. Éramos nós que não via valor em nós mesmos. Nós nos reconhecemos como pecadores. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, nós não valemos nada. Mas Deus sabia o valor que nós tínhamos. Deus sabia o valor que nós tínhamos e desejava nos libertar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus desejava nos libertar e não apenas nos libertar, nos fazer entender o valor que nós tínhamos. E ele o fez por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus anda aqui na terra e eu olho para ele e ele diz, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, ele está me dando uma esperança de futuro de que eu vou ser semelhante a ele.
E é exatamente isso que acontece, né? É exatamente isso que acontece. Jesus morre na cruz como pagamento pelo meu e pelo teu pecado. Naquela cruz ele levou o pecado, e quando ele morre e é sepultado, no sepultamento de Cristo é sepultado os meus pecados. No sepultamento de Jesus é sepultado os teus pecados. Ora, se foi sepultado, teus pecados morreram com Cristo, quando ele ressuscita, não tem pecado mais. Acabou. Acabou para nós o pecado. É por isso que hoje nós somos declarados justos. Por quê? Porque os meus pecados foram sepultados com Cristo depois da sua morte na cruz. Porque ele tomou no madeiro os meus pecados. Agora veja, o mesmo Jesus que tomou no madeiro os meus pecados, é o mesmo Jesus que tomou no madeiro a doença que eu carregava quando pecador. Então a doença também foi sepultada com Cristo depois da sua morte. Assim como o pecado, a doença também foi sepultada com Cristo. Então, se nós somos justos, nós também somos completamente isentos de qualquer tipo de doença. Para pensar. Agora, o mesmo Jesus que levou sobre si o pecado, que levou sobre si a doença e a sepultou na sua morte, foi o mesmo Jesus que levou também a miséria. A miséria humana estava sobre ele e ele sepultou a miséria na sua morte. Então, quando ele ressuscita e nós agora ressuscitamos com ele, já não existe pecado, já não existe doença, já não existe miséria. Eu não tenho que lutar para ser curado, porque a doença não existe para mim. Eu preciso viver crendo nessa verdade. Aleluia. Aí ele ressuscita ao terceiro dia. E aí, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos que estão presos com medo, aterrorizados, com medo daquilo que o mundo pode fazer com eles. E ele diz: tenham paz, eu estou com vocês, então vocês têm paz, sabe? Aquela aparição de Jesus dentro de uma casa sem janelas, sem portas abertas, de certa forma uma figuração de Cristo entrando dentro do nosso coração. Quando nós nascemos de novo, Cristo habitou em nós e disse: tenha paz, paz seja convosco. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Para quem que ele está falando isso? Ele está falando para os 12 apóstolos. Na verdade 11, porque Judas tinha se matado. Ele está falando para 11 apóstolos. Agora, quem são esses 11 apóstolos? Primeiro, Pedro, que o negou. Segundo, os outros que fugiram quando ele foi preso. Pedro ainda foi atrás dele e interrogado, negou. Os outros fugiram. Então, esses homens estão aterrorizados com medo de quem está lá fora, mas esses homens também estão aterrorizados com medo da reação de Jesus por causa do seu pecado, das suas fragilidades. Eles também estão com medo do que Jesus vai falar para eles. Eles estão com medo do que Jesus vai fazer com eles. E sabe o que Jesus faz da segunda vez? Paz seja convosco. Ei, eu não estou com raiva de vocês, não. Eu entendo que na condição que vocês estavam não dava para encarar as coisas. Mas agora o tempo mudou. Agora eu estou morando com vocês. Agora eu estou dentro de vocês. Então, olha, uma vez que Jesus está dentro da casa, você não precisa temer o que está fora. E você não precisa temer a reação de Jesus ou de Deus por causa dos seus erros. Ele está com você e está dizendo: paz seja convosco. Aleluia. Ele nos chamou para vir em paz. Você acha que ele não sabia que você ia errar depois que nasceu de novo? É claro que ele sabia, ele não está com raiva de você. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não está pensando no que você fez no passado, ele está com expectativa no que você vai fazer no futuro. Para Deus o importante é o que você vai fazer daqui em diante, e não o que você fez para trás. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus agora na casa, ele disse: paz seja convosco. E a Bíblia diz: soprando ele sobre eles
o Espírito Santo. E nós vimos isso ontem aqui na nossa live, que esse sopro de Jesus, esse sopro do Espírito, ele simboliza o primeiro sopro de Deus dentro do homem lá no Éden, né? Ou seja, é como se Jesus tivesse dito, olha, zerou. O pecado nunca aconteceu na vida de vocês, vocês estão voltando lá para o ponto 1. Lá para o primeiro dia da existência humana. Eu estou abrindo os olhos agora, e agora é que eu estou vendo realmente tudo à minha volta. É agora que eu vou começar a aprender, é agora que eu vou começar a comer da árvore da vida. É agora que eu vou construir uma nova mente, é agora que eu vou construir de fato uma personalidade cristã que seja a imagem e semelhança de Deus. Eu esqueço o meu passado, eu esqueço o pecado, eu esqueço as coisas velhas e eu volto ao começo, eu volto para o dia 1, eu zero a conta. Eu volto de novo. Está tudo começando agora. Nós aceitamos Jesus. Está tudo começando. Agora veja. Jesus nos envia de volta para a nossa origem. Jesus nos envia de volta lá no começo para a gente refazer de novo. Para começar de novo do zero. Deixa eu te dar um exemplo. Veja, deixa eu dar um exemplo. Deus chamou Jeremias. Ele disse, Jeremias, fala o seguinte, quero te mostrar uma mensagem. Desce lá na casa do oleiro. Aí Jeremias desceu na casa do oleiro. Aí ele disse, eu desci na casa do oleiro. E aí eu vi o oleiro trabalhando com o barro, fazendo um vaso. Tá lá o oleiro na roda, fazendo um vaso. E ele disse, fica olhando isso aí. Aí ele foi olhando, fazendo o vaso estava bonito, o oleiro com todo cuidado, fazendo o vaso. De repente, o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro. Aí o que o oleiro fez? Pegou o barro e jogou fora? Pegou um barro novo e fez? Foi isso que ele fez? Responde para mim. Quem conhece esse texto me responde. O oleiro jogou o barro fora e fez um novo vaso com um novo barro? Ou ele usou o barro e fez um novo vaso? Responde para mim. Quem pode me responder? Enquanto você responde, deixa eu pedir. Nós chegamos agora à marca de mais de 100 pessoas aos 20 minutos. E eu queria te pedir mais uma vez, você que está me acompanhando, por favor. Existem milhares de pessoas lá fora que precisam ouvir isso que nós estamos falando aqui. Pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão martirizadas, pessoas que estão afastadas do evangelho e precisam ouvir a verdade na sua mais simples expressão. Por favor, clica nesse aviãozinho e cada um compartilha novamente para 50 pessoas. Nós temos 100, se compartilharmos para 50, são 5.000 pessoas alcançadas. Eu tenho 13.000 seguidores quase. Então se você alcançar 5.000 pessoas, vai ser um estrondo a nossa live. E nós vamos levar esse conhecimento cada vez mais longe. Fala isso aí. Bom, então as pessoas estão dizendo que ele usou o mesmo barro. Exatamente, ele pegou, usou o mesmo barro e fez outro vaso perfeito. Veja que interessante isso aqui. Porque Deus havia criado Adão e ele começou outro vaso. Veja, antes de começar isso, ele começou outro vaso do começo de novo. Ele fez tudo da mesma forma. Ele colocou sobre a roda o pouco que foi mexendo. A forma de recomeçar o vaso foi idêntica à primeira. Então veja, Deus cria o homem como? Ele cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, ele sopra esse homem criado à sua imagem e semelhança dentro de um boneco de barro. E dá a ele o governo e o domínio da terra. Só que o homem peca. O homem cai. Ou seja, veja, não foi o oleiro que quebrou o vaso, não. Não foi o oleiro que achou que o vaso estava feio e quebrou, não. Foi não. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que não suportou, não foi o oleiro que quebrou o vaso, não. Foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Mas sabe de uma coisa?
O oleiro podia ter pegado esse vaso todo, jogado fora o barro, pegado um novo e feito um novo vaso com um novo barro. Ou seja, na concepção divina, nós precisamos entender que Deus podia ter exterminado toda a raça humana, toda a carne, exterminado tudo e começado de novo com Cristo Jesus. Mas ele não jogou fora os vasos velhos, ele não jogou fora o barro velho. Ele fez do barro velho um vaso novo. O que quer dizer? Que ele pegou a gente que era pecador, né? E Jesus, representando todos nós, foi moído, amassado, foi ele que foi, para que Deus pudesse começar de novo o vaso, mas dessa vez de maneira perfeita, o vaso permaneceu de pé. Então Jesus começa do mesmo jeito, soprando em nós o Espírito. Aleluia. Veja, e ao soprar em nós, ele está conservando o barro, apenas o barro, porque o Espírito é novo, né? Então veja, ele coloca um Espírito novo dentro do corpo velho, para que nós possamos ser um novo vaso, ou seja, uma nova criação em Cristo Jesus. Então, sabemos que o objetivo de Jesus, pensando nisso, foi exatamente isso. Qual é o objetivo do Evangelho? O Evangelho, ou Jesus, a sua obra redentiva, ela visa o quê? Ela visa restaurar aquilo que Adão perdeu. Veja, Adão se quebrou na mão de Deus. E Jesus veio para ser um vaso novo. Para fazer de novo. O objetivo de Jesus era restaurar. Restaurar o que se perdeu. Não é fazer uma coisa diferente. É restaurar o que se havia perdido. Jesus veio restaurar. E aí, né? De fato, consiste esse o propósito de Jesus ao vir aqui na terra e morrer por nós. Restaurar aquilo que Adão perdeu. Agora, o que foi que Adão perdeu? E aí nós já vimos aqui, eu quero só relembrar para você. Adão perdeu, irmãos, o propósito original da existência humana. O propósito original de Deus na criação da humanidade. Aleluia. Adão perdeu o propósito original de Deus na criação da humanidade. Qual é o propósito original de Deus para criar os homens? Para que Deus criou a humanidade? Essa é a pergunta. Porque foi isso que Adão perdeu. Deus criou a humanidade para algo e Adão fez algo diferente. Ponto final. É exatamente isso. Veja. É como se você criasse um copo para beber água e o copo, porque tem vida própria, decidisse carregar terra. Perdeu o propósito. Ainda que ele seja útil, não está cumprindo o propósito. Deus criou Adão para um fim, para um propósito, e ele se rebelou e decidiu fazer coisas diferentes. Veja, qual é a maior demonstração de soberba que possa existir? Sabe? O cúmulo da soberba é o produto dizer para o fabricante para que ele serve. O cúmulo da soberba é o produto dizer para o Criador para que ele foi feito. Entende isso? Veja, a gente está todo dia querendo convencer a Deus de que nós somos feitos para nos satisfazer. A gente está querendo todo dia convencer Deus que nós somos criados para coisas que nos satisfaçam. Quando na verdade é Deus que sabe para que nós somos criados e a gente só deveria obedecer. A gente não tem que ficar tentando convencer a Deus, porque é Deus que nos criou, querido. Não é eu que sei para que eu fui criado, é Deus que sabe para o que eu fui criado. Quando eu decido acreditar que eu que sei para que eu fui criado, queridos, eu sou soberbo. Eu estou me colocando na posição superior de Deus, porque Deus é que me criou. Deus é o Criador. Nós só precisamos seguir aquilo que o Criador determinou. Então veja. O Criador criou o homem para quê? Estabelecer o reino de Deus na terra a partir de uma colonização onde a raça humana recebeu o mandato de governar através da influência, governando a terra
e os seus recursos para expandir o reino de Deus. Veja, Adão perdeu o propósito original para o qual ele foi criado. Ele usou de soberba para dizer para Deus para que ele serve. Eu não sirvo porque você me criou, não. Eu faço o que eu acho que é melhor para mim, né? É isso que Adão fez. Esse foi o posicionamento de Adão. Gente, vamos compartilhar, por favor. Você não compartilhou da última vez. Ó, se você não compartilhar, eu vou ficar chateado e triste com você. Porque eu tô aqui me esforçando todo dia, gente. Todo dia eu tô aqui, sem atraso. Se você não puder, em 5 segundos, 10 segundos, compartilhar para 50 pessoas, gente, faz a tua parte. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Cada um faz a sua. Compartilha aí, por favor. Ei, tem um monte de gente lá fora e eu preciso alcançar essas pessoas. Deus precisa alcançar essas pessoas. Elas precisam ser alcançadas pelo evangelho puro e simples. Irmãos, muito bom suspirar por cada revelação, mas melhor ainda é levar essa revelação para outros que não têm. Vamos compartilhar, por favor. Tá bom? Compartilha aí agora. Vai lá, compartilha. 50 pessoas, por favor. Tá? Então veja, Deus criou Adão para um propósito específico, para uma finalidade específica, e Adão se rebelou, decidindo não fazer o que Deus queria, por causa da sua soberba, né? Então veja, a gente pode perceber isso dentro de Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos tentar relembrar tudo que a gente viu aqui ontem e nas outras lives. Veja, Hebreus capítulo 11, verso de número 1, diz assim, aliás, verso 3. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Vamos parar aqui, vamos entender esse versículo nas suas revelações profundas. Bom, nós vivemos da fé. E é pela fé que nós entendemos e acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Bom, eu vou olhar agora a minha volta, você vai olhar a sua volta. Eu estou aqui à minha volta com uma imagem linda, olha lá, tá vendo? Eu vou olhar para tudo isso aqui e eu tenho certeza e convicção plena de que tudo isso aqui é obra de Deus. Mas você sabe que tem gente que não acredita, né? Você sabe que tem gente que não acredita que foi Deus, não. Eles acham que foi o universo que se criou sozinho, né? Isso é outra soberba. Se o universo se criou sozinho, o universo é Deus. E o universo não é Deus. O universo foi criado por Deus. Então veja, tudo isso aqui à minha volta foi criado por Deus. Ou melhor, foi criado pela palavra, Deus falando. Então pela fé nós entendemos que o universo, tudo o que nós conseguimos ver, seja o universo galáctio, sei lá como é que fala isso, da galáxia, seja o universo visível aqui da minha volta, né? Não importa, seja o fundo do oceano, tudo que é visível, tudo que é tocável, tudo que é físico, foi criado pela palavra de Deus, ou seja, Deus criou falando, né? Agora imagine esse ser chamado Deus, criando esse universo visível. Ele não criou esse universo visível dentro do universo visível porque ele não existia. Ok? Perfeito. De onde ele criou? Aonde ele estava quando ele falou, né? Ele estava sentado em um trono, criando o universo visível. Aonde esse trono estava? Vamos colocar assim, ficar mais fácil. Aonde era o ambiente que Deus estava, para que de lá ele pudesse falar e o universo visível vir a existir. Bom, o próprio versículo explica. Ele diz, pela fé nós entendemos que o universo visível foi criado pela palavra de Deus, Deus falando, de maneira que aquilo que se vê, que é o universo visível, veio a existir do que não se vê, do que não é visível. Veja, ele diz assim, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir a partir do que não se vê. Então veja, aquilo que é visível veio a existir a partir do que não se vê. Existe uma correlação sobre as duas coisas, porém, uma coisa é visível e a outra é invisível.
Então existem dois mundos, e eu quero que você entenda isso. Um mundo visível, que Deus criou a partir do mundo invisível que ele estava. Ok? Ao mundo visível que nós conhecemos, nós vamos chamar aqui de terra. Nós sabemos que o mundo é muito mais que a terra, mas é só para a gente exemplificar. Terra, físico, visível, universo. E o mundo invisível nós chamamos de céu. Céu. Então veja. A Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra. Então mesmo antes do céu existir, Deus já era. Deus já era. E Ele mesmo criou o céu. Ele, Deus, criou o céu. Porque Ele é autoexistente. Ele não precisa do céu para existir. Mas Ele criou o céu. Ou seja, um lugar invisível. E nesse céu, a Bíblia diz que Ele estabeleceu o seu trono eterno. Porque o céu é um ambiente espiritual. E por ser espiritual, ele é eterno. Ele tem também como se propagasse a própria natureza de Deus. Então, o céu é invisível, o céu é espiritual. E porque é espiritual e invisível, ele é eterno. O céu é um lugar eterno. Então, Deus estabeleceu o seu trono num lugar eterno. O seu trono está firmado sobre justiça e equidade. Quando ele estabelece um trono no céu para ele, e se declara agora rei dos céus, só existe um rei no céu porque existe um reino em operação. Então Deus se torna o primeiro soberano já existente. Ele é o rei dos céus. Ele está lá, reinando absoluto. É nesse reino dos céus que Deus tem o seu exército, por exemplo. Qual é o exército de Deus? A Bíblia diz que são seus anjos. Seres celestiais. A gente bota tudo num saco só. A gente bota tudo num balaio só. E diz que tudo é anjo. Mas a gente sabe que existem várias categorias de seres celestiais. Arcanjos, querubins, serafins. São seres celestiais, o qual nós generalizamos como anjos. Mas são seres celestiais. Ou seja, existe um governo. Existe um reino no céu. Onde Deus reina absoluto. E lá ele tem o seu exército, lá ele tem a sua própria constituição, que é a sua palavra que está firmada nos céus. A sua palavra está firmada nos céus. A sua palavra é espírito e vida. Ela está no céu. Então está tudo no céu. Está lá governado. Agora Deus, a partir desse governo celestial, ele já tem o reino dos céus para governar. Ele decide criar um universo visível. Visível. E ele começa a dizer, haja luz. A partir do reino dos céus. Pense, ele como rei soberano sentado no seu trono e criando um universo visível diante dele. Haja luz. Que haja separação entre as águas. Que haja água. Que haja... E ele começa a criar o universo visível. A partir do seu trono celestial. E ele vai criando. Isso é demonstrado, o seu processo criativo, em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 25, onde ele vai criando. E ele vai criando e vai observando, isso ficou bom. Cara, ficou bom, olha que coisa boa. Isso ficou bom, isso ficou legal. Agora veja que o universo celestial já está criado. Ele está lá no seu governo celestial, criando o universo visível. Quando chega em Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 26, a Bíblia diz assim, também disse Deus. Veja, ele ainda está sentado no seu trono, lá no céu. E ele diz, agora chegou a hora de fazer o homem. Façamos, pois, o homem, então. Façamos, de que forma? Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus. Agora eu te pergunto, Deus foi criado? Deus é físico? Não. Deus é um espírito eterno, que habita no reino do espírito. E aí ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Veja, agora eu te pergunto, se ele criou um homem em sua imagem e semelhança, ele criou o homem um espírito ou um homem físico? Ele criou um homem espiritual.
Ele criou um homem espírito. Lá no céu. O homem foi criado lá no céu. Está criado lá no céu. Só que agora ele também tem o reino físico, porém inabitável ainda. Não tem habitação lá de ninguém. E ele criou o homem aqui no céu. Aí ele diz, bom, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Ok, beleza. E qual vai ser a atribuição do homem aqui no céu? Ele diz, não, no céu não. O homem vai governar a terra. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Domine ele. Nós não vamos criar o homem para governar com a gente no céu. Nós vamos criar o homem para nos representar no novo reino. Nós vamos colonizar a terra com o céu. Nós vamos levar o céu para a terra sem que a gente precise ir lá pessoalmente. Nós não vamos para lá pessoalmente, não. Nós não vamos para lá fisicamente, não. Nós vamos enviar o homem daqui para lá e colocar ele dentro de um corpo visível. Esse é o propósito original de Deus. Ele vai criar agora um processo de colonização. Ele vai colonizar a terra com o céu. Ele vai transformar a terra em uma extensão celestial. Ao governo dos céus na terra, sem que Deus precise sair do céu. Ele enviou alguém. Irmãos, é como, por exemplo, imagine que o Brasil compre o Paraguai, por exemplo. O Brasil comprou o Paraguai. O Paraguai estava vendo, o Brasil foi lá e comprou. Aí o governo brasileiro, que hoje é o presidente Jair Bolsonaro, ele não precisa ir para o Paraguai para tomar posse, não. Ele pega alguém dele de confiança. Ele pode pegar o filho dele, por exemplo. Só dando um exemplo, não tem nada com política aqui não, tá? É só um exemplo. Ele pega o filho dele e diz assim, filho, é o seguinte, nós compramos agora, o Paraguai é nosso. Mas o povo lá ainda é um cara de Paraguai. Vai para lá. Vou te enviar para lá para você implantar a cultura do Brasil no Paraguai. E aí ele leva consigo a língua. Ele leva consigo as leis. Ele leva consigo a cultura. Ele leva consigo tudo o que é necessário para estabelecer o Brasil no Paraguai. Veja, Deus pega o homem e diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu vou botar dentro dele as minhas línguas celestiais, eu vou colocar dentro dele a minha fé, eu vou colocar dentro dele a minha excelência, eu vou colocar dentro dele o meu governo, eu vou colocar dentro dele o meu poder, e depois de haver criado o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem com essa capacidade intrínseca de representar Deus em sua plenitude, ele então do seu trono celestial, ele sopra o homem, ele envia o homem, ele manda o homem do céu para a terra, um sopro divino. E o homem, abre os seus olhos e agora onde ele está? Ele fez uma viagem. Ele abre os olhos, ele está na terra, ele está em um corpo visível. Porém, Deus está conectado com ele pelo Espírito. O Espírito de Deus conectado no Espírito do homem, dando informações, dizendo, filho, vamos começar o governo, ok? Beleza, eu te abençoo, eu chancelo você para ser o líder máximo desse lugar, vai, te abençoo. Agora, seja fecundo, filho, seja produtivo, seja alguém que produz, que se multiplica. Deixa eu te dizer, filho, não fazer nada não é uma opção. Faça alguma coisa, se multiplique a partir de si mesmo. Ame as pessoas, governe sobre as coisas. Vai. Dê nome aos animais. E o homem, nome. Veja, Deus não poderia ter dado nome aos animais? Não poderia. Sabe por quê? Porque o governo não estava diretamente ligado a Deus, estava diretamente ligado ao homem. Deus poderia dar ordem ao homem, e o homem ordem à terra. Deus, quando criou o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... E tenha ele o domínio da terra, não nós. Então veja, o objetivo de Deus era governar a terra sem que ele tivesse que vir pessoalmente para fazê-lo, mas através do seu representante legal em um processo de colonização. Então veja, o propósito original do homem era estabelecer o reino de Deus na terra. Estabelecer o reino de Deus na terra.
um reino de justiça, um reino de equidade, um reino onde não existe doença, um reino onde não existe miséria, um reino onde não existe pecado, um reino onde não existe morte, um reino onde não existe ambição, um reino onde não existe egoísmo, um reino perfeito. Sabe? A religião bota na sua cabeça que o melhor é ir para o céu. Deixa eu dizer, todas as vezes que alguém, um crente morre e vai para o céu, é um representante de Deus a menos na terra. É menos uma força de governo e poder sobre a terra. Todas as vezes que um crente se desloca da terra para o céu, voltando para a sua origem, por meio da morte, é um representante a menos de Deus na terra. É menos poder em manifestação. Aleluia. É por isso que o diabo tenta matar toda hora os crentes. É por isso que a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Aleluia. Agora veja, Adão então era o representante legal de Deus na terra. Porém ele se rebelou contra o reino dos céus. Adão entrou em rebeldia. Ele disse: eu quero independência. Independência ou morte. Eu não quero viver dependente do céu. Eu quero viver o meu reino particular na terra. O reino agora vai ser meu. E ele entrou em rebeldia. Deus disse: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você me desobedecer, você perde a conexão com o céu. Você perde o poder para governar. Você vai morrer para o céu. Você vai morrer para o reino do Espírito. Você vai morrer para lá. Aleluia. E Adão se rebelou. Quando Adão pecou, irmãos, ele não se rebelou contra si mesmo. Ele se rebelou contra o céu e contra Deus. Você se lembra quando Jesus contou a parábola do filho pródigo? Ele disse que o filho saiu, decretou independência com o pai, disse: pai, eu não quero mais, eu vou pegar aquilo que me pertence, que foi por herança. Bom, está falando da terra, eu vou tomar posse, eu vou pegar de volta, eu quero a minha independência, eu vou viver do jeito que eu quiser. E aí o filho saiu e viveu dissolutamente, gastou tudo que ele tinha, até que ele chegou numa condição de degradação, o qual ele estava comendo com porcos. É esse o caminho que a terra está caminhando, ao ponto de chegar ao ponto de comer com os porcos. Aí quando ele cai em si, ele diz: rapaz, que burrice que eu fiz. Por que eu decretei essa independência? Por que eu fui sair debaixo do governo do meu pai? Por que eu não fiquei conectado com ele? Por que eu fui decidir viver sozinho? Eu vou voltar. E ao voltar eu direi: pai, ele diz: pequei contra os céus e contra ti. O nosso pecado primário foi contra o céu. O pecado do homem, em primeira mão, foi contra o céu. Era uma rebelião contra o reino dos céus. O homem que era o representante legal de Deus na terra, o regente absoluto desse ambiente terreno e físico, ele se rebela contra os céus. E sabe qual é o castigo para rebelde? No reino, morte. Aleluia! O pecado é uma rebelião contra o reino dos céus, pois o pecado é o não cumprimento de uma lei celestial. O pecado, de fato, é uma rebelião contra os céus, pois é o não cumprimento de uma lei celestial. Deus no céu disse: não coma. O homem disse: vou comer aqui na terra, e ponto final. Então quando você desobedece, aleluia, você está se rebelando contra os céus. Isso é rebeldia. Aleluia. Mas nós sabemos também que mesmo o homem tendo se rebelado, Deus então lá do seu trono eterno, lá do céu, mais uma vez soprou o Espírito, dessa vez não sobre um boneco de barro, mas dessa vez sobre o ventre de uma adolescente. Ele enviou o seu Espírito, ele enviou a palavra, ele enviou
Ele mesmo como é que eu vou dizer? Se entregou, se jogou, disse eu vou. E o pai então enviou o filho, soprando. O poder do Altíssimo te envolverá e você se achará grávida da salvação do mundo. Deus soprou do trono eterno pela segunda vez, dessa vez em Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus nasce aqui na terra, não descendência de Adão, mas como o representante legal, como aquele que tem poder e autoridade, como aquele que estava ligado aos céus. Ele disse, eu não vim fazer a minha própria vontade como Adão, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, eu estou aqui representando o reino dos céus, eu estou aqui para restabelecer ou recolonizar o reino de Deus sobre a terra. Então arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus veio, irmãos, novamente para restabelecer o reino, para recolonizar. Ele veio como representante. Ele disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim colocar de volta as coisas no lugar. Ele veio com esse propósito. Aleluia. E ele disse, agora vocês vão ter que fazer uma escolha. Vocês vão ter que escolher se vocês vão querer viver, continuar vivendo debaixo desse inferno que vocês criaram, que é o mundo, que é o império das trevas. É vocês que vão escolher se querem permanecer nessa vida medíocre, ou se vocês vão querer agora ingressar no reino de Deus e assumir de volta o controle das vossas vidas, não vivendo para si mesmos, mas vivendo para o propósito daquele que os enviou. É uma escolha. Vocês precisam escolher. Não dá para servir a dois senhores, porque você vai acabar amando a um e odiando o outro. Não dá. Não dá para servir aos dois reinos. Não dá. Ou você serve ao reino de Deus, ou você serve a Mamon. Aleluia. Vai ter que escolher. Aleluia. Vai ter que escolher agora. Vai servir ao reino de Deus ou vai servir à sua própria vontade? Né? Viver a vida correndo atrás de dinheiro. Escolha. Agora eu vou te dizer. Ele diz assim, portanto, decidam. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou ao diabo. Por este modo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves que eu estou observando aqui ao meu lado. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Pega isso aqui, pega essa revelação. Você tem mais valor do que um passarinho, do que um pássaro para o reino de Deus. O teu valor te sustenta. O teu valor é que te beneficia. Agora, se você não vê valor em você, por que você acha que outro vai ver valor em você? Não percebes que tem mais valor do que um pássaro, poxa? Para o reino de Deus, você é mais valoroso do que um pássaro. Agora veja como o mundo te trata. Veja como o mundo te trata. Mate hoje uma arara azul e você vai ver o que vai dar. Se você matar um arara azul hoje, você vai preso e não tem fiança. Sem fiança. Mas se você matar um ser humano, você paga uma fiança e sai. Por quê? Porque essa é a lei do mundo. Mas no reino de Deus você tem mais valor do que um pássaro. Portanto, não ande preocupado. Deixa eu dizer,
Preocupação não resolve nada. Sabe a única coisa que a preocupação produz em você? Pressão alta. Só isso. Nada além disso. Então veja, se você carrega na sua mente de forma consciente que o que você está aqui fazendo na terra é representando os céus, então os céus vê o seu valor e te sustenta. Você não precisa ficar preocupado com coisa alguma. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se você se preocupar, a única coisa que você pode aumentar é a sua pressão. Por que vocês se preocupam com roupas? Não há necessidade. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer frente a essa crise, o que vamos beber frente a essa crise, o que vamos vestir frente a essa crise. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe quem não vai sofrer na crise? Os que vivem para o reino e não para o seu próprio umbigo. É quando eu entendo que Jesus, o Evangelho, ele veio restaurar o reino de Deus e não a religião. É quando eu uso o Evangelho para viver e não como uma forma de me ajudar de alguma maneira. Sabe, o Evangelho é importante porque ajuda as pessoas na época da ansiedade. Não. O Evangelho é importante porque o Evangelho é a nossa vida. O Evangelho é a nossa vida. O Evangelho não é autoajuda, não. O Evangelho é a única fonte de transformação real e verdadeira. Aleluia. Não permitamos, irmão, não caia nessa conversa fiada de que o mundo está dizendo, olha, você não pode congregar, você não pode ir para a igreja, é um absurdo. Não caia nessa conversa, isso é politicagem. Isso é coisa do diabo, irmãos. O diabo, isso é do diabo. Claro, se previna, tenha cuidado, use máscara sim, faça o que está à sua altura fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não deixe de fazer o que a Bíblia diz não deixe de congregar. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então tudo é uma questão, irmão, de você viver o reino, entender isso, trazer o reino para cá. Entender que você não está debaixo de um governo natural, você está debaixo do governo celestial. Eu vou ver se de noite eu trago uma reflexão sobre uma passagem, na época que houve uma crise no Egito, né? Em todo mundo, na verdade, né? Na época de José. Veja, o povo começou a passar fome, passar necessidade. Aí eles iam para o governo. Ia para José, que é o governo, e dizia assim, José, nós estamos com fome. Nós estamos com necessidade, tem uma crise aqui. E aí José dizia assim, faz o seguinte, tragam tudo que vocês têm lá e me dê que eu vou dar comida para vocês. E aí pegava os mantimentos deles, juntava tudo e depois distribuía e dava comida para o povo. Então veja, a primeira coisa que o governo faz é tirar o que é teu, para depois dizer que está te dando. Não está te dando nada, está te dando o que é teu. Ué. Quando o governo está te dando, por exemplo, uma ajuda de custo mensal, ele não está te dando não, ele está pegando de todo mundo, distribuindo entre vocês. Veja, não tem nenhuma mágica nisso aí não. Ué. Aí o povo diz, mas acabou os cereais, acabou tudo, o que a gente vai fazer? Aí José diz, pegue os rebanhos, tragam seus rebanhos, tragam tudo para cá, deem para mim, e aí eu vou sustentar vocês. E aí o povo deu todos os rebanhos, deu tudo, e o governo foi aumentando seus recursos, distribuindo a comida. Aí depois eles chegaram e disseram, acabou os rebanhos também, o que nós vamos fazer? A gente só tem agora a nossa terra, só temos a nossa terra. Aí ele disse, então traga a terra, me dê, vai pertencer a mim agora, e eu vou sustentar vocês. Só que a Bíblia diz assim, então todos entregaram as suas terras a José, ou ao governo. Tudo que eles tinham passou a pertencer ao governo, menos o que pertencia aos sacerdotes.
esses eram sustentados sem que precisasse abrir mão do que era seu. Veja, no meio da crise no Egito, os únicos que eram sustentados, sem ter que abrir mão do que era seu, eram os sacerdotes. Veja que isso é interessante. Ou seja, no meio dessa crise aí, só vai se sustentar de pé, só vai viver, irmãos, de fato, plenitude, e não vai sofrer com essa crise, aqueles que são sacerdotes. Agora, sacerdotes de quê? Do reino de Deus. Homens e mulheres que entenderam o seu papel como reino. Por quê? Porque a lei que rege a sua vida não é a lei do Egito, do faraó. É a lei divina, é a lei de Deus. É o homem que está firmado sobre a palavra. Esse que está sobre a palavra, ele é considerado como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham, dão fruto no tempo certo, e tudo quanto eles faz prospera. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver no meio dessa crise os crentes prosperando. Agora não estou falando dos evangélicos não, eu estou falando dos que creem no evangelho. Prosperando, sabe? Buscando de fato sempre corresponder aos anseios de Deus e às oportunidades que o reino lhes oferece. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus, irmãos, tem sido muito bom e generoso com a gente, e a gente tem de fato que corresponder aos anseios e às expectativas de Deus. O tempo está se encurtando e o reino de Deus se propagará. E agora vai ficar visível, vai haver separação entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Vai ficar claro agora. Não tem como você fugir disso não, né? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós passamos de 1 hora. Eu tenho aqui 2 perguntas, vamos ver se eu consigo responder ainda, vamos ver quais são. Não estou conseguindo entrar pelo YouTube ao vivo, só a ministração de ontem que está lá. Pastor, meu Instagram está saindo toda hora, não estou conseguindo manter e não estou conseguindo entrar. Veja, pela manhã nós não temos transmissão pelo YouTube, ela sobe para o YouTube depois. A minha equipe trabalha nessa mensagem que nós estamos falando aqui agora e depois ela sobe para o YouTube, tá? Então de manhã é só pelo Instagram. Se o seu Instagram não está correspondendo, infelizmente é uma verdade, né? A gente quando alcança um número expressivo, começa a acontecer essas coisas aí. Os algoritmos, né? Os algoritmos aí do negócio começam a boicotar a transmissão. Mas ó, você sai, entra de novo e aí vai tentando. Desliga o seu telefone, liga de novo e aí vai dar. A gente vai enganando de alguma forma essa transmissão e vai dar certo, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia. Já são 12:00 e nós precisamos almoçar agora. Mas ó, carrega na tua mente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. À noite nós vamos partir disso, né? Nós vamos partir disso. Como nós devemos viver o reino de Deus que é no céu, na terra. Qual é o nosso papel como recolonizadores do reino, né? Precisamos trazer o céu para a terra e não ficar nessa ânsia de querer chegar no céu, tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem na paz e até às 23 horas com mais uma live exclusiva para você, em nome de Jesus. Tchau, fique na paz.